Oi meninas, tudo bom com vocês? Hoje eu vim com esse vídeo um pouco diferente, porém eu já gravei ele, esse é um update de como eu preparo minha pele para festas, ou balada, ou noite. É um vídeo assim, como preparar a sua pele para noite, tá? É uma pele mais carregada e tal, então eu espero que vocês gostem. Me digam o que vocês acham dessa nova iluminação, desse novo cenário. Eu quis deixar o vídeo um pouco mais profissional assim. Estou testando ainda, estamos em fase de teste. Estou testando a altura aqui do meu tripé, a iluminação, ver se a luz branca tá legal, se eu preciso colocar um pouco mais. Então vocês me digam se ficou com muita sombra, se o vídeo ficou escuro, se a qualidade tá legal. Coloquem aqui embaixo para assistir a qualidade em 720 em HD, e aí vocês conseguem ver bem melhor o que eu tô falando e tal. Deixei uma plantinha ali pra ficar mais bonitinho. Mas é isso, se você quer saber como faz essa pele, é só continuar assistindo o vídeo. Bom, então para começar eu vou aplicar um primer. Eu já coloquei um pouco no dorso da minha mão. Esse primer da Revlon é da linha Photo Ready. Pra mim esse primer tá sendo o melhor, assim, faz meses que eu tô usando ele e tô amando. Então eu vou aplicar aqui, tá? Então eu coloco bem, eu coloquei o cabelo pra trás pra ficar melhor. Então eu coloco assim e espalho com os dedos mesmo, como se fosse um creme de dentro pra fora. Eu gosto de concentrar ele mais no nariz e nessa linha aqui, porque é a linha que tem mais poros, né? Então é a linha que eu acho mais de poros dilatados e tal. Esse primer, ele dá uma sensação de pele aveludada. Aqui na testa eu tô com um microporo porque eu precisei passar por um procedimento pra tirar uma pinta que eu tinha, e aí eu tô com uns pontos ainda. Então eu coloquei o microporo pra passar depois a maquiagem por cima do microporo e não diretamente na cicatriz, porque ainda tá com ponto. Então, como eu vou demorar ainda um pouco pra tirar os pontos, mais uns dias, eu coloquei esse microporo, tá? Nos olhos também passo, então assim, em todo o rosto. Vocês podem ver que a pele dá até a aparência de estar um pouco mais clara, mas é porque ele fecha todos os poros, ele deixa a pele com uma sensação de pele aveludada. Bom, de base, eu gosto de... Depende do meu tom, se eu tô um pouco mais morena, um pouco mais clara. Quando eu tô bem moreninha, eu gosto de usar essa da Revlon, da linha Color Stay. A cor dela é a 370, tá? Ela é ótima, essa base, eu gosto bastante dela. Também adoro as bases da Mary Kay, tá? Essa cor aqui é a Bege 6. Então, assim, eu tô meio termo, então eu vou pegar bem pouquinho dessa escura e vou misturar um pouco com a clara. Eu gosto das bases da Mary Kay porque elas têm um toque mais mate, tá? Essa linha é mate, elas têm um toque seco. E essa da Revlon também. E essa da Revlon dura pra caramba. Então, assim, pra mim é super legal. Então eu aplico no dorso da minha mão o tanto que eu vou usar de uma base. Então eu vou colocar um pouquinho mais. E assim, se precisar retocar depois colocar um pouco mais, eu coloco. Então eu coloquei um pouco de base da Mary Kay. E aí eu abro a base da Revlon e pego com o próprio pincel língua de gato, tá? Pego um pouquinho e faço uma misturinha no próprio dorso da minha mão, tá? Então vamos lá, eu fiz essa misturinha no dorso da minha mão e eu vou aplicando. Deixa eu aplicar. Gente, não tem muito segredo, tá? Você aplica de dentro assim pra fora e vai espalhando. Eu gosto de aplicar com o pincel língua de gato e depois dar acabamento com outro pincel. Mas é o jeito que eu gosto, porque eu acho que fica... O língua de gato, ele deixa aquela pele carregada, que eu gosto pra noite. Mas aí o outro pincel, que daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês, ele dá um acabamento mais suave. Então ele não deixa aquela pele tão pesada assim e tal. Fica uma pele, na verdade, muito carregada assim, porém com um aspecto mais natural. Então você acaba cobrindo várias manchinhas e tal, que é a intenção. Você cobre, faz uma cobertura bem completa da pele, porém com um acabamento um pouco mais natural, tá? Porque essas duas bases têm cobertura média a alta. E eu ainda suspeito em falar que a da Revlon tem a cobertura alta. E vamos lá, em cima também. O que eu faço na sobrancelha? Eu ponho o pincel de lado
e faço o contorno assim, ó, da sobrancelha. Mesmo que não fique grudado, vocês vão perceber que depois esse contorno some na hora que eu passar o outro pincel. Então, mesma coisa, pincel de lado e passo, né, em volta da sobrancelha. Porque é muito ruim ficar com a sobrancelha pintada assim e tal. Depois dá até um trabalhinho pra tirar a base. Agora em cima aqui, delicadamente, ó, vocês podem ver que praticamente some o micropore, ele pega bem a cor da pele. Então, vamos lá. Eu não gosto de passar muita base na testa, porque eu acho que fica muito carregado, muito feia a testa carregada. Então eu gosto mais de carregar em outras partes, tá? Então eu faço assim, e em seguida eu vou pegar os meus dedos e vou dar umas leves batidinhas no rosto. Porque eu quero aplicar uma segunda camadinha de base nessa região, tá? Então isso aqui vai fazer com que a base assente. E depois eu vou vir com o pincel pra dar acabamento. Gente, esses são pequenos truques, assim, que vocês vão perceber que dá bastante diferença, tá? Então, dentro do olho também... Dentro do olho não, na pálpebra móvel também, tá? Abaixo da sobrancelha, o cantinho dos olhos, eu particularmente faço assim, porque senão eu ia precisar de outro pincel pequenininho pra fazer esse cantinho, eu não acho necessário, tá? E a testa também. E as duas bases, elas secam rápido. Então, essas batidinhas ajudam ainda mais elas aderirem e secarem mais rapidinho. Então, eu vou pegar um pouquinho e aplicar abaixo. Vou tentar não esfregar tanto e mais aplicar o produto. E já venho com batidinhas. Eu ainda vou passar corretivo, tá? Mas aguardem só um pouquinho. Então, venho com o dedo. E ó, acho que deu pra perceber que a cobertura foi maior. Eu tenho uma veinha aqui que eu não gosto. E ela fica bem aparecendo, sabe? Então, eu tento esconder um pouco ela com a base. Eu não costumo passar a base diretamente na boca, como algumas pessoas fazem. A não ser assim, quando eu vou usar um batom muito vermelhão e tal. Porém, quando eu passar o outro pincel de acabamento, ele pega um pouco na boca e isso pra mim já tá ok já, porque aí já dá uma matificada na boca, mas não fica uma boca pesada e carregada de base, tá? Bom, o pincel que eu gosto de dar acabamento é esse aqui que eu comprei se eu não me engano, foi na Ludovicos, que fica lá na Liberdade, em São Paulo, no bairro da Liberdade. Uma loja que não foi na Ludovicos, foi na Ikezaki, acho que foi na Ikezaki. E ele é dessa marca, Miss Friend, sei lá. Ou foi Ludovicos, ou foi Ikezaki, ou foi Audrey. É o nome das 3 lojas de cosméticos, assim, que tem lá. Então, tem um leve excesso de base na minha mão. Eu pego esse leve excesso com esse pincel, assim. Ele tem o topo reto e tem as cerdas naturais. Eu acho que ele não tem cerdas sintéticas, tá? Acho que são todas naturais. E ele é assim. E aí, eu venho, aplico esse excesso de base com batidinhas, tá? E depois que eu vi que ele já pegou toda a base, eu venho com ele e faço um acabamento como se fosse em movimentos circulares. Um acabamento por toda a pele. Eu acho esse pincel que dá um aspecto super natural. Você pode usar também o Dual Fiber, aí você espreia um pouquinho de água assim, como se fosse ficar levemente, bem levemente assim, umedecido. E fica um acabamento super legal. Às vezes eu dou uma molhadinha nesse, às vezes não. E aqui eu vou tomar um pouco de cuidado por causa do curativo, mas basicamente é a mesma coisa. Nos olhos também. E nos olhos eu ainda dou uma passadinha assim com o dedo, porque eu não gosto que a base fique escorrida no olho, tá? Então, assim. Agora eu vou vir com o corretivo. Este daqui é o Yellow da Mary Kay. É o corretivo que eu mais uso. Ele, pra mim, assim, eu acredito que ele dá em todas as peles praticamente. É um corretivo bem versátil, assim. Ele não escorre, ele dura bem na pele mesmo. E pra quem tem aquelas olheiras mais arroxeadas, assim, ele é um corretivo excelente. Então, assim, tem que tomar um pouco de cuidado na hora de apertar ele, porque ele sai muito. Então,
Eu gosto de aplicar ele com o dedo do meio. Dizem que é bom aplicar com o dedo anelar, pra dar um acabamento mais leve, mas eu primeiro aplico com o dedo do meio, depois eu venho com o anelar, mas primeiro do meio. Porque eu acho que ele espalha melhor. Não espalha melhor, eu acho que ele deixa um acabamento mais pesadinho, assim. E aí depois, ó, eu venho com o anelar e dou só aquela batidinha, como se fosse do rosto pra aderir bem a pele. O do meio eu deixo pra espalhar e esse outro aqui eu deixo pra dar um acabamento mais natural. Agora o que eu vou fazer? Eu vou contar no relógio mais ou menos uns 2 minutinhos. Eu quero que essa base, ela tá quase seca, mas eu quero que ela seque um pouco mais na minha pele e eu vou começar a passar o pó em cima. Só que pra eu não usar muita quantidade de pó, eu gosto que a base fique bem sequinha na pele, tá? Na questão de pó, eu gosto muito de 2 pós. O da Mary Kay, que na verdade é uma base em pó, que ela é solta, tá? E é na cor bege 1, que eu acho que ela adequa bem na minha pele em praticamente todas as estações do ano. E o outro é o Studio Fix da MAC, na cor NC35. E aí ele é assim, e ele é uma base em pó, mas é um pó compacto, não é solto. Então depende muito. Quando eu quero uma coisa bem pesadona, tipo, vou pra balada, eu uso mais o da Mary Kay, porque eu acho que ele fica mais pesado mesmo. Já o Studio Fix, eu acho que ele é um pouco mais versátil. Se eu quiser usar ele pro dia, ele vai dar uma duração legal. Se eu quiser usar ele pra noite, ele vai dar uma duração legal. E a Mary Kay, o da Mary Kay eu acho que ele fica bem pesadão. Então, sei lá, balada, ele é uma coisa ideal, porque você vai tirar foto, e aí a pele tem que estar mais pesada e tal. Hoje eu vou usar o Studio Fix, tá? Porque, depende do dia. Às vezes eu tô afim de usar solto. Solto ele dá um pouco mais de trabalho e tal. Pra aplicar o pó solto, sem sombra de dúvidas, eu uso esse pincel, que também é da Mary Kay. É um pincel próprio pra aplicar essa base em pó, mas compra separado, que ele é tipo aquele que eu usei pra fazer o acabamento da base. Mas eu já percebi que sem esse pincel, o acabamento desse pó da Mary Kay não fica tão legal. Então esse pincel é ideal. E pra o Studio Fix, ou eu uso esse, que dá um acabamento mais pesadinho, ou eu uso um pincel de pó normal, grandão, que ele fica um pouco mais leve. Hoje eu vou usar o pincel grandão de pó um pouco mais leve, mas assim, fica a seu critério, tanto faz. Eu gosto dos dois, uso os dois, tá? Então eu começo sempre dessa região pra fora, e aí o excesso que ficou eu aplico no nariz. Eu não gosto do nariz com aquele... Nariz nem essa parte aqui, ó, com aspecto de muito pó, eu acho que fica horroroso. E um local que é muito importante você aplicar bastante pó é nos olhos. Porque ele vai fazer a sua sombra durar mais, vai dar um maior deslize para a sombra, sua sombra não vai ficar brigando com a cor da sua pálpebra também. Então assim, agora o rosto tá uma tela branca, você tá uma tela pronta para preparar. Então agora a gente vai fazer a sobrancelha e os contornos no rosto. Vou começar pela sobrancelha, então eu tenho um cotonetinho aqui úmido em uma das extremidades dele. E eu vou passar na sobrancelha pra tirar o excesso de pó. Porque por mais que a gente tenha tomado cuidado, sempre fica. Então, passar o cotonete úmido. Você pode usar leite de rosa, você pode usar um demaquilante. Eu uso água e acho que tá tudo ok. E aí eu venho com a outra parte que tá que está seca, né? E seco, pra não umedecer muito a raiz dos pelos, tá? Então, venho com essa parte e seco. Sempre penteio pra cima. E no outro lado também, sempre pra cima. Sim, a gente penteia pra cima e vai jogando pra cá. E aí eu vou vir com lápis. Bom, eu gosto de usar o 6B. Eu sei que ele faz extremamente mal. Eu já percebi que meus pelos da sobrancelha costumam cair muito quando eu uso com frequência o lápis 6B. Porém, por mais que às vezes caia, então eu faço assim. Quando eu quero ir pra uma balada mesmo, pra uma festa, aí eu uso o 6B. E nas outras ocasiões eu uso lápis de sobrancelha normal. Eu acho que o 6B é o que dá a cor natural da minha sobrancelha. E os outros lápis de sobrancelha eu não consigo achar isso. Porém, eu não quero também que meus pelos caiam, então eu uso de vez em quando. Então eu vou pegar o 6B. Como eu costumo fazer? Eu pego o meu dedo,
levanto assim minha sobrancelha e preencho primeiro a base dela. Faço como se fosse uma linha, porque eu quero que ela fique bem certinho. Então, ó, faço a base dela. Ficou o meio dali pra cima sem preencher. Aí eu vou trazendo toda a parte de baixo que eu quero preencher, eu vou trazendo. Aí pego o lápis da altura onde ela curva pra baixo e passo pra contornar ela. Então, da onde eu quero contornar aqui, certinho com o lápis. Ó, aí o que eu faço? Agora com esse lápis também, de baixo pra cima, eu vou fazendo um leve preenchidinho assim, porque eu não gosto de sobrancelha muito preta, eu gosto dela mais grossa do que preta. Então, eu vou preenchendo de leve esse meinho aqui que sobrou e tal. E a mesma coisa pro cantinho. Feito isso, a gente vai pro contorno. Eu já usei algum pó escurinho pra fazer contorno, já usei blush, mas o que eu tô mais me adaptando ultimamente, que eu tô usando mais, é esse bronzer da Bourjois. E aí eu nem aplico blush, porque eu uso ele só como blush e contorno. E quando eu quero um blush um pouquinho mais rosinha, aí eu aplico um pouquinho, mas eu fico só com ele. E assim, sempre todo mundo pergunta, fala, ai, que legal. E eu uso esse pincel da Class Vogue, eu não sei qual que é a numeração dele, porque ele só tá escrito Class Vogue Sharp Highlighter. Eu acho que é isso pra aplicar iluminador, mas eu aplico bronzer. E ele tem a angulação assim, ó. Ele é um pouco mais pontudinho aqui na frente, gordinho, pontudinho. E aí eu pego esse bronzer da Bourjois, ele é o número 52, tá? E aí eu pego bastantinho dele, assim. Aí eu faço biquinho de peixe, e aplico bem nessa linha, tá? Que é bem aqui, um pouquinho, quase perto do ossinho, tá? Aplico bem, bem reto mesmo. Na câmera tá um pouco mais marcado do que ele tá naturalmente, mas olha a comparação de como tá bem mais fino esse lado do que esse. Então, esfumo bem assim. Acredito que nas fotos vocês vão conseguir reparar um pouco melhor que ele tá bem esfumadinho assim, gente. Só a louca da chinelada na cara também não. E tá, apliquei assim, então eu vou pegar mais um pouquinho dele, agora não com tanta intensidade assim, e vou vir fazer o contorno do rosto. Então, testa do centro para as laterais, do centro para as laterais. Gente, dá toda a diferença na maquiagem o contorno, tá? Então, gastem um tempinho a mais, mas façam um contorno. E queixo também. Então, aqui embaixo, ó, maxilar, tá vendo? Dá uma boa contornada. E aqui também. E aí o restinho que sobrou eu passo nessa raizinha aqui e tal. E com pincel, esse pincel é de sombra, mas eu uso ele pra isso e só pra isso. É um bem gordinho assim, e pego um pouquinho dele e faço a lateralzinha do meu nariz, pra dar uma afinadinha, porque meu nariz é grande, meu povo. E aqui também, meu nariz é grande assim na frente, parece uma batata. E aqui também, e pontinha. Isso aqui, gente, nós vamos criar um nariz mais fininho e pontudinho, tá? Então, sem isso, não sou eu. E aqui pra jogar o beição pra frente. Pra quem não tem beiço inferior, isso é ótimo. Eu tenho bastante, mas eu gosto de ter mais. E iluminador. Soft and Gentle, da MAC. Eu não usava esse iluminador. E aí eu fiquei pensando, eu vou comprar, não vou comprar, ele é caro. Ele custa acho que uns 150 reais aqui no Brasil. Mas eu pedi pra minha prima trazer de fora. Ele foi uns 80 reais e eu fiquei pensando, putz, mas vale a pena, é muito caro.
Mas assim que eu comprei, eu vi que ele faz total diferença. A duração dele é incrível, ele fica impecável na pele. Então eu indico muito. Chama-se Soft and Gentle, da MAC, tá? Então eu pego com o dedo mesmo ele, ó. Acho que dá pra ver que ele tem um brilho bem bonito, né? Com o dedo e venho aqui e acima do contorno e faço como se fossem umas bolinhas, assim. E ainda sumo um pouquinho pra cá, bem de leve. Só que tem que tomar muito cuidado que ele marca muito fácil, gente. Ó, mas dá pra ver o iluminado que ele dá na pele, né? Com esse excessinho que tem, eu vou de leve aplicar no nariz, porque eu não gosto do meu nariz muito iluminado, assim. E aqui no queixo, tá? No queixo pode carregar um pouquinho mais, pra trazer o queixinho pra frente. Tudo que eu tô iluminando, gente, pra pôr pra frente. Então, se você tiver alguma dessas partes já muito pra frente, não aplica o iluminador. E a mesma coisa aqui, ó. Como se fossem umas bolinhas. A pele está pronta. É isso aqui que eu faço, ó. Tá vendo? Ele é bem fácil de marcar, então tem que tomar bastante cuidado, tá? Mas é isso aí, gente. Eu gosto de pele iluminada, pele bem contornada. Eu acho que dá toda a diferença. Eu tô com a franja presa aqui pra vocês poderem ver bem a pele, tá? E é isso, eu espero muito que vocês tenham gostado. Depois me fala, gente, do cenário. Aí vocês me falam o que vocês acharam. Ainda não é definitivo, é uma coisa provisória. Eu tô pensando, eu tô com umas luzes aqui diferentes, eu tô testando luzes novas. Eu encomendei uma luz nova, eu tô esperando ela chegar, mas essas daqui estão improvisadas no momento. Então vamos lá, vocês me dão uma opinião de vocês, porque eu acho que essa troca é bem legal pra eu saber o que vocês estão achando dessas novas mudanças. Eu quero profissionalizar mais, tô super empolgada. E é isso aí, meus amores, até o próximo vídeo. Super beijo e tchau!